Muito bem, nosso boa tarde a todos os telespectadores do esporte aqui. Nós entramos no nosso programa já falando, como sempre falam os grandes apresentadores. Nosso destaque hoje vai para a vitória que teve o CAD nessa rodada da Liga. Afinal de contas, ele estava com a vitória atravessada na garganta. Uma fase um pouco negativa, eram 4 jogos que o CAD não vencia, só vinha de derrotas. E teve de tudo ontem lá no ginásio Joaquim Prestes, na segunda-feira. E nós gostaríamos que essas imagens aí que nós vamos mostrar agora do Deportivo fossem bem visualizadas por você, que sempre está na frente da televisão olhando o nosso programa. E o forte do nosso programa são as imagens. Vem aí.
Tá aí, vários gols. Inclusive um golaço do Giovani. O André Maluco fez o dele. E até o Marcão tomou um gol ali no finzinho. Mas tem crédito, né, Marcão? O Marcão tem feito grandes defesas na frente do CAD. A equipe deportiva mostrou mais uma vez o seu poderio dentro de casa. Pois é, e daí, gente, com essa classificação nós teremos os adversários da fase seguinte, ó. Nós vamos pegar a Intel de Orlândia, um adversário razoável, né? A equipe de Jaraguá, a equipe do Alaf, que semana passada nos ganhou aqui o Crona de Joinville, o próprio São Paulo, que está se defendendo lá em São Bernardo, e o São José. Então, numa rápida análise aqui, nós ganhamos do Intel lá em Orlândia. Nós tivemos vitória lá. Foi a primeira vitória do Deportivo fora de Guarapuava, na Liga. A equipe de Jaraguá é uma equipe forte que nós, se eu não estou enganado, nós perdemos, foi lá em Jaraguá o jogo. A LAF também nós perdemos aqui para os Polaquinhos, foi a semana. O Crona nós ganhamos aqui em Guarapuava. O São Paulo nós perdemos lá. E o São José também perdemos. Esses jogos lá também foi meio na mão grande, né? Nós perdemos lá. A moçada deu uma empurradinha contra a nossa equipe lá no estado de São Paulo. Então, desses adversários são 7 cada chave. E desses adversários, o que vai acontecer? Jogos de ida e volta, turno e retorno. E daí classificarão 4 equipes. Esperamos que a equipe do CAD cumpra o papel deles e que nós realmente tenhamos essa classificação de volta aqui para Guarapuava. Nesse intervalo agora, no sábado, amanhã, quarta-feira, nós estaremos lá em Ponta Grossa, onde o Deportivo vai jogar pelo Campeonato Paranaense, defendendo a liderança, contra o Queima. E o Deportivo mantendo as vitórias, que é uma equipe que tem feito um grande campeonato. Nós temos certeza que vai chegar no Paranense tranquilamente. Inclusive serve para dar uma organizada nos atletas, né? Não sei quando que vai voltar a liga. Me parece que vai dar um intervalinho bom para a gente poder realmente reestruturar, recuperar os jogadores de contusões. Tem jogador novo do Deportivo chegando, né? Que é um dos destaques o Márcio, né? O pivô. Estava jogando lá na Ucrânia, se não me engano. E o Márcio é um jogador que tem todos os fatores positivos que fazem dele uma grande contratação, porque nós acabamos perdendo alguns jogadores. O Roncalli foi também para a Rússia, se não me engano. E a saída do André Maluco. E mais alguns jogadores de contusão. Então, esperamos que o Márcio tenha um bom aproveitamento aqui dentro do Deportivo, do CAD, onde ele é tido e foi contratado para ser um dos destaques nessa Liga Nacional. E mudando de assunto, agora nós vamos falar um pouquinho de esporte. Olha lá, futebol de campo, onde mostramos aí a vitória do Deportivo no futsal. E o futebol de campo nosso não esteve muito bem na semana passada. Eu que estive à frente da minha equipe, da nossa equipe de Guarapuava, do Batel, o mais querido do futebol de campo, aí, o Batel, que representa a nossa cidade no Campeonato Paranaense Sub-17 e no Campeonato Paranaense Sub-19. No Sub-17 nós não pudemos fazer as imagens, você já viu por alguns canais aí. O Sub-17 pegou a equipe do Paraná Clube e foi um jogo truncado, um jogo difícil, onde acabamos perdendo o Paraná Clube dentro de casa. E assim sendo, perdendo a classificação. A equipe do Sub-17 não tem mais possibilidade de classificação. Então a gente fica triste, a lamentar, né, porque nós tínhamos esperança que nós fizéssemos uma classificação aí, de repente passar para outra fase, que não aconteceu. O Paraná Clube veio aqui em Guarapuava e venceu o Batelzinho por 1-0. Mesmo assim, fica os parabéns aos meninos, eles vão ter outro jogo sábado
aqui em Guarapuava. Fica o convite para você, sábado às 9h30 da manhã, no jogo entre Batel e a equipe de Prudentópolis, valendo pelo Paranaense. Depois o Batel sai para fechar sua participação no Campeonato Paranaense no outro sábado lá em Curitiba, no CT do Atlético, onde fará sua última partida no Sub-17 esse ano. Tivemos na quarta-feira passada um jogo onde, como eu falei, nós estávamos no comando e acabamos perdendo, e de uma forma até bizonha, lá no Valdomiro Geninski. Veja as imagens.
apesar de ser sub-19, você viu aí no começo, é um campeonato ele é educativo. E acabou acontecendo isso aí no começo do jogo. O Mago fez uma infantilidade, né? Cometeu uma infantilidade. E o time do Batel ficou com um jogador a menos, diante de uma equipe que é muito forte, muito bem organizada. Conversei com o seu treinador, com o Bira, meu amigo. O Bira teve uma passagem já pelo Batel. O Bira, o irmão do Bira, nosso companheiro aqui de Guarapuava, ele teve uma passagem pelo Batel já também. E ficou nisso aí, uma derrota degolhada dentro de casa, que não é bom. Mas, como nós falamos, é um campeonato onde você está colocando na vitrine alguns jogadores estes que poderão fazer parte do profissional. Então, eles têm muito que melhorar. Nós temos muito a crescer também dentro da competição. E esperamos que, enquanto estivermos ali na frente dos meninos, que nós consigamos as vitórias, como é o caso de amanhã. Amanhã nós estaremos enfrentando a equipe do Toledo, nessa quarta-feira, às 3 horas. E fica o convite a você, né, que gosta de um futebolzinho, uma Copa UEFA, quarta-feira, 3 horas, lá no Valdomiro Gelinski, para presenciar esses meninos. Quarta-feira, então, é um jogo decisivo contra a equipe de Toledo. Toledo, veja aí a tabela, hein? Toledo está na nossa frente, está com 7 pontos, nós temos 3, mas estará iniciando o segundo turno essa semana. Nós tivemos 3 partidas na frente do Batel já e sabemos que nós temos possibilidades de repente classificar entre os 3. A classificação é essa aí, ó. Primeiro o Foz, essa equipe que nos venceu aí com 13 pontos. Em segundo, Cascavel com 10. O FC Cascavel com 10. Em terceiro, Cascavel, CR, né, com 9. Quarto, Toledo, 7. Quinto, Batel, 3. E sexto, o Beltrão, que não pontua ainda. Então, essa vitória seria importantíssima para as pretensões do Batel de classificação. Por isso que é importante a presença dos torcedores lá no Valdomiro Gelinski, nessa quarta-feira, a partir das 15 horas, um jogo onde, de repente, pode dar uma nova esperança de classificação. A rodada foi assim, Batel 1, Foz 5, é duro falar isso, né? Francisco Beltrão 2, o Cascavel 4, o Cascavel CR, né? Toledo 1 e 2, o Cascavel FC. Tá aí a classificação, uma condição boa para as duas equipes de Cascavel e a equipe de Foz, que estão pontuando, estão liderando o campeonato, estão lá na frente. Nós também, para darmos sequência no nosso programa, estivemos na sexta-feira lá no Joaquim Press, para ver a equipe do seu Sérgio Leocádio Miranda. Veja aí.
muitas defesas da nossa goleira. A equipe fortíssima do pessoal lá de Cianorte. Ficou, como disse o Paulo aí, 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. 3-1 e 3-1. Então, eles até nos pouparam, bem dizer, falando a grosso modo, nos pouparam de botar mais gol na nossa equipe. Muito forte a equipe de Cianorte, realmente a grande favorita ao título esse ano. E a GFF, as meninas estão trabalhando, estarão nessa semana, no sábado, lá em Telêmaco Borba, enfrentando o Telêmaco. O São José dos Pinhais ganhou de 2-1 do Telêmaco essa semana, e o Colombo ganhou de 4-2 do Sarandi. E fica a próxima rodada, Telêmaco e a GFF, Sarandi e São José dos Pinhais, e o Cianorte versus Colombo. Como falamos, a grande proposta desse futsal feminino é, sem dúvida, a equipe do Cianorte. Pode apostar suas fichas todas nela, porque a equipe do Cianorte, como mostrou aí, é uma grande equipe, muito forte, e acabará com certeza na ponta da tabela. Gente, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa. E muito importante, como nós falamos sempre aqui, ter as imagens dos jogos. E isso nunca falta, porque o Paulo está correndo aí as competições. E eu quero que você que trabalha, que faz uma prática esportiva, que seja da nossa comunidade, pode entrar em contato com o nosso programa. Está aqui o endereço. Que você, como nós sempre dizemos, estará bem servido com nossas câmeras. Nós realmente temos essa proposta de trazer o visual para você. O treinador do programa aqui, preparador, cabelo cortado, bonito como sempre, mas as imagens que você faz, atleta e companheiros de esporte de Guarapuava, é muito mais bonita do que o próprio apresentador. Um grande abraço e até a semana que vem.